Toda noite, milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham suas experiências mais aterrorizantes em fóruns anônimos da internet. São relatos que desafiam a lógica, histórias que fazem a questionar a realidade, experiências que seus protagonistas juram serem verdadeiras. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do Reddit, onde usuários comuns como eu e você decidiram quebrar o silêncio e revelar encontros que mudaram suas vidas para sempre. Prepare-se, porque depois desses relatos, você nunca mais vai olhar para as sombras da mesma forma. Estes são os casos mais perturbadores que encontramos. Há cerca de 15 anos, eu morava com minha ex-namorada, minha irmã e o marido dela em uma casa antiga, não muito longe da cidade. Logo nas primeiras semanas morando lá, coisas estranhas começaram a acontecer regularmente. Luzes apagando aleatoriamente, ruídos no andar de cima. Em certo momento, uma das janelas dos fundos foi cortada, como se alguém tivesse tentado invadi-la com um cortador de vidro, mas desistiu e foi embora. Coisas assustadoras assim. Isso já era ruim o suficiente, mas as coisas pioraram drasticamente com o tempo. Uma semana em particular foi insana. A primeira coisa aconteceu numa terça-noite. Todo mundo estava trabalhando e eu estava sozinho em casa assistindo TV, quando percebi nosso gato agindo de forma muito estranha. Acuado em um canto, arqueado, como se estivesse aterrorizado. Quando fui me levantar, a eletricidade da casa caiu e ficou um breu total. No segundo em que isso aconteceu, ouvi passos extremamente altos descendo as escadas correndo em minha direção. Me levantei e me preparei para o que quer que fosse, mas não havia nada. Me recompus e fui para o jardim da frente verificar se as outras casas estavam com luz, mas apenas a minha estava no escuro. Fui para a caixa de fusíveis, resetei o disjuntor e tudo voltou ao normal. Alguns dias depois, numa quinta-feira, estávamos todos na sala assistindo um filme com pizza, luzes acesas e um clima agradável na casa, quando do nada um estrondo massivo acontece lá em cima. Subimos para verificar. Entrei no nosso quarto e vi meu criado mudo no meio do cômodo. Mas a pior e última coisa que me aconteceu foi num sábado à noite. Nunca vou esquecer isso, ainda me dá calafrios quando penso a respeito. Fomos pra cama, tudo normal, assistimos um pouco de filme e dormimos. Acordei de frente para a parede e olhei para o despertador, marcava 3h13. Me virei para voltar a dormir e vi minha ex em pé no meio do quarto. Confuso, comecei a me sentar para perguntar o que houve, mas enquanto me levantava, percebi que minha ex estava dormindo na cama ao meu lado. Uma onda de terror me atravessou e fiquei paralisado. Meus olhos se ajustaram e mal consegui distinguir a figura. Era uma garota jovem em uma camisola com um personagem de desenho animado, encharcada, com a cabeça baixa olhando para o chão. Eu conseguia ouvir a água pingando no carpete e eu estava ali, completamente chocado, sem conseguir acreditar. Depois de alguns segundos, ela meio que se dissolveu, desapareceu de vista. Me levantei, acendi as luzes e tentei me convencer que foi apenas um terror noturno ou algo assim, mas o problema é que havia uma maldita mancha molhada onde ela estava parada. Me mudei pouco tempo depois. Ainda consigo vê-la até hoje. Foi a coisa mais assustadora que já experienciei. O que impressiona não é a aparição às 13h13 da manhã, a infame hora do diabo. É a evidência física, a mancha molhada no carpete, algo que um pesadelo não poderia criar. Quem era aquela garota e por que estava encharcada? Talvez ela nunca tenha de fato partido daquela casa.
Eu estava acampando no meio do nada em Washington, perto do Monte Rainier. Não era um acampamento oficial, apenas bem no fundo da floresta onde eu não esperaria encontrar outro ser humano por quilômetros. Uma noite, acordei e ouvi algo. Abri minha barraca e havia um cara sentado onde minha fogueira tinha estado, bem na frente da minha barraca. Nada particularmente notável sobre o cara, apenas um sujeito de aparência normal sentado ali a alguns metros da minha barraca. Nenhuma mochila ou equipamento com ele, apenas um cara. Ele me viu abrir a barraca, seus olhos ficaram enormes, como se tivesse visto um fantasma, e saiu correndo. Me abalou bastante, mas no dia seguinte consegui tirar isso da mente depois de descartar como apenas alguma ocorrência estranha, um cara que provavelmente estava chapado ou algo assim, e que de alguma forma conseguiu montar acampamento coincidentemente não muito longe do meu. Então, 2 dias depois disso, e 15, 20 quilômetros de distância em direções totalmente aleatórias, que ninguém poderia tomar o mesmo caminho por acidente, eu estava sentado perto da fogueira naquela noite, e comecei a ouvir ruídos que fiquei cada vez mais convencido de que eram de uma pessoa. Gritei para eles, e da escuridão alguém respondeu: "Você sabe como chegar ao Canyon Dells?" Eu disse que não, nem acho que esse lugar existe por lá. Eles continuaram falando de fora do meu campo de visão. Tentei vê-los com minha lanterna, mas gritaram: "Aponte isso para outro lado." E, meio assustado e não querendo irritar uma pessoa potencialmente louca, obedeci. Depois de uns 15 minutos de eu estar muito assustado e eles falando e fazendo perguntas completamente aleatórias da escuridão, parecia que a voz tinha se aproximado. Então acendi minha luz naquela direção novamente, e era o mesmo cara que estava fora da minha barraca 2 noites antes. Ele teve que ter me seguido quase 20 quilômetros ao longo de 2 dias, porque não há como ele poderia ter acabado acidentalmente no mesmo local que eu, vasta como aquela selva é, impossível. Assim que minha luz o atingiu, ele saiu correndo novamente. Comecei a persegui-lo, mas não queria me perder na selva no escuro, então parei rapidamente depois de provavelmente apenas 100, 200 metros. Decidi que a viagem tinha acabado na manhã seguinte, e caminhei de volta ao longo de 3 dias, constantemente voltando, tentando despistar qualquer um me seguindo e ocasionalmente me escondendo e esperando para ver se ele passaria me seguindo. Realmente não consigo descrever como era aterrorizante sentir que estava sendo caçado pela floresta. Na primeira noite caminhando de volta, 2 vezes eu ouvi o que parecia uma pessoa andando em círculos fora da minha barraca, mas quando criei coragem para olhar, não havia ninguém lá. Na segunda noite, ouvi o que pensei ser um animal fazendo ruídos no início, à distância, mas lentamente decidi que parecia mais um humano fazendo chamados de animais. Realmente parecia uma pessoa fazendo ruídos de uivo. Literalmente quase chorei quando finalmente cheguei ao meu carro. O alívio foi tão forte. Até hoje, provavelmente a experiência mais aterrorizante que já tive. Este relato desperta nosso medo mais primitivo, o de ser caçado por outro ser humano. Perseguir alguém por 20 quilômetros em mata fechada não é o acaso, é um plano. O que teria acontecido se a presa não tivesse escapado para contar a história? Há cerca de 9 meses, comecei a trabalhar como segurança hospitalar em um grande hospital da minha cidade. Para dar uma melhor compreensão do layout do hospital, deixe-me explicar onde a segurança fica posicionada. Há 4 edifícios principais que cobrimos. O primeiro é o hospital principal, que abriga o pronto-socorro e mais de 1000 leitos. O segundo edifício, localizado do outro lado da rua, é uma clínica médica de 8 andares que requer apenas um guarda. Este guarda também tem que patrulhar o edifício da clínica antiga adjacente, que agora é usado principalmente para tratar crianças com distúrbios alimentares. É onde a história que vou compartilhar acontece. Quando comecei o trabalho e fui mostrado pelos vários edifícios, a clínica antiga, que chamaremos de Clínica do Amianto, devido ao seu histórico de problemas com amianto, imediatamente me chamou a atenção. Durante minha caminhada inicial, um colega guarda me disse que este edifício era assombrado por uma jovem garota que tirou a própria vida no 2º andar. Ele também mencionou que o subsolo era assombrado. Todo o edifício costumava ser um sanatório de tuberculose nos anos 50 e 60, com túneis no subsolo que eram usados para transportar corpos. Há cerca de um mês,
Era minha vez de trabalhar na clínica durante um turno noturno, e eu estava determinado a experimentar alguma atividade paranormal. Decidi fazer minha patrulha às 3 da manhã, que é frequentemente dito ser o horário principal para atividade paranormal. Comecei minha patrulha andando ao redor do exterior do edifício, verificando todas as entradas para garantir que estavam trancadas. No entanto, notei que uma das portas exteriores estava ligeiramente aberta. Isso me preocupou porque estava fechada durante minha primeira patrulha. Entrei no edifício e comecei a minha patrulha do primeiro andar. Ninguém estava lá. Quando me aproximei do elevador para subir para o segundo andar, ouvi um fraco som de rangido, como uma porta se abrindo. Imediatamente chamei minha líder de equipe pelo rádio, informando que havia encontrado uma porta aberta e estava ouvindo ruídos. Depois de revistar o primeiro andar novamente e não encontrar nada, Fred chegou. Ele me disse que começaria a procurar no terceiro e quarto andares, enquanto eu cobria o segundo e o subsolo. Enquanto eu estava procurando o segundo andar, ouvi o mesmo som de rangido novamente, o som de uma porta se abrindo. Chamei Fred pelo rádio para descer. Procuramos cada sala no segundo andar, mas não encontramos nada. Depois de revistar completamente toda a clínica, concluímos que não havia ninguém dentro. Voltei para dentro do edifício, determinado a capturar alguma atividade. Sentei em uma cadeira no segundo andar, esperando ver se algo aconteceria. Depois de cerca de 10 minutos, sem nada, fiquei entediado e decidi descer ao subsolo. O subsolo é um lugar sinistro, cheio de túneis que na maioria levam a lugar nenhum agora. Decidi explorar um deles, sendo que nunca o fizera antes. Uma vez que saí do elevador, me dirigi a uma das portas trancadas que levava ao túnel mais longo. Destranquei a porta e me aventurei pelo túnel, notando que meu rádio começou a apitar para indicar que havia perdido o sinal. Quando cheguei ao final do túnel, minha lanterna começou a piscar. Decidi ficar parado e escutar, e para meu choque, ouvi um grito feminino ensurdecedor vindo do início do túnel. Quase pulei fora da minha pele. Me virei, apontando minha lanterna piscante de volta em direção à entrada e comecei a correr em direção ao grito. Quando cheguei na entrada, tentei chamar minha líder de equipe pelo rádio, mas ainda estava sem sinal. Olhei ao redor do subsolo e notei que uma das portas estava aberta. Esta porta deveria estar trancada, somente a segurança tem acesso às chaves. Olhei dentro da sala, mas não havia ninguém lá. Meu coração estava acelerado. Fechei a porta e subi de volta para conseguir sinal do rádio. Quando voltei para o andar principal, chamei minha líder pelo rádio para contar o que aconteceu. Ela mandou Fred de volta para me ajudar a investigar a origem do grito. Quando ele chegou, voltamos ao subsolo. Mostrei a ele a sala que havia sido aberta e ambos notamos um cheiro muito distinto e forte, como o de um corpo em decomposição. Tendo passado tempo no necrotério do hospital, eu estava familiarizado demais com esse cheiro. Procuramos a sala, mas não encontramos nada. Determinamos que tudo estava bem e decidi que havia passado tempo suficiente na clínica do amianto por uma noite. Desde essa experiência, tenho corrido para minhas patrulhas no subsolo, pois esse cheiro ainda persiste toda vez que passo por aquela sala. Um grito no subsolo, o cheiro de decomposição numa sala vazia, em um antigo sanatório onde túneis eram usados para transportar corpos, algumas energias nunca encontram paz. Será que o segurança ouviu o eco de uma morte? Ou algo ainda espera por lá na escuridão? Há algo vivendo no meu dormitório universitário. Minha colega de quarto tem terrores noturnos e vê coisas à noite que não estão realmente lá. A intensidade varia, mas às vezes ela solta gritos ou fica tão genuinamente assustada que você acreditaria que algo está realmente lá. Exemplo sendo, ela vê alguém em nosso quarto ou uma grande figura negra se aproximando dela. Ela vê minha parede reproduzindo um filme, etc. Coisas básicas, mas assustadoras de acordar. Agora, eu sei o que vocês estão pensando. São apenas terrores noturnos, então por que eu tô paranoica? Tô começando a achar que ela esteve certa o tempo todo. A maioria dos terrores noturnos permaneceram com alguma figura sombria negra. Às vezes ela diz, raramente, que as figuras não são alarmantes. Mas 90% das vezes, ela me diz que está absolutamente aterrorizada. Ela pode sentir a energia ruim e as vibrações ruins vindas desta figura. Houve 2 ocorrências que me assustaram particularmente. Se eu fosse escrever todas elas, estaríamos aqui por um tempo.
Muitas delas são ela apontando para algum lugar do quarto e me dizendo que há algo lá, ela surtando e eu ligando a lanterna do meu celular e acalmando. Ela acordou no meio da noite. Neste ponto eu estava dormindo profundamente. Ela gritou: "Que porra é essa?" E eu acordei. Eu disse: "Não há nada lá, o que você quer dizer?" E ela vai: "Não, atrás de você, há algo atrás de você." Eu tô surtando porque não consigo ver nada. É um breu total, então meus olhos ainda não se ajustaram. Continuo gritando: "O quê? O quê? O que há lá?" Ela solta este grito de cortar o sangue, como se tivesse testemunhado um assassinato. Foi tão alto que acordou nossa suíte inteira. Desmaiei de medo até ela me acordar depois que ela saiu do transe. Este é o incidente que me fez acreditar que ela estava certa. Ela afirma que estava acordada na primeira metade, mas eu sei com certeza que eu estava acordada na segunda metade. Ela disse aleatoriamente: "Do que você está falando?" Eu estava acordada na época e respondi: "Não disse nada." Ela começou a surtar. Acendi a luz, ela disse que estava falando comigo, e eu continuei dizendo para ela olhar no canto direito do nosso quarto e eventualmente ela viu um gato preto. Mas ela disse que estava falando comigo e eu estava debaixo da cama dela. Eu estava na minha cama o tempo todo. Naturalmente ela está assustada. Eu não estou super impressionada, porque isso já aconteceu várias vezes antes. Temos uma conversa, vale ressaltar, e ela está completamente acordada agora. Ela se vira em direção ao espelho em nossa cômoda e continua falando comigo. E então eu respondo. Ela surta. "Qual é o problema agora?" eu perguntei. "Você estava falando, mas seu reflexo, a sua boca não estava se movendo." Arrepios. Quer saber por quê? A maioria das vezes que ela viu a figura negra foi perto de um espelho. Colocamos uma coisa de proteção debaixo da cama dela, mas as flores e plantas murcharam desde então. Elas melhoraram, mas estão começando a piorar novamente. Na minha colega de quarto, me diz que ela já esteve em contato com fantasmas antes, na casa da avó dela em particular. Eu costumava ficar assustada nas primeiras vezes que aconteceu e depois se tornou tão regular que não me incomodava mais. Mas houve ocasiões em que fico tão assustada que não consigo dormir, mesmo das mais pequenas. É como se eu sentisse a energia de que ela estava falando. Nas últimas noites, eu tenho ouvido ruídos no nosso dormitório. Ouvi coisas se mover, rangidos aleatórios, etc. Às vezes eu acho que é o quarto em cima do nosso, mas sentindo que algo está errado e então ouvindo esses sons, está começando a me fazer pensar que ela está certa. Ela também acordou com hematomas aleatórios antes. Eu não sei de onde eles vêm e alguns deles foram enormes. Isso só aconteceu 2 a 3 vezes este ano, mas ainda assim é assustador. O paranormal se torna inegável quando a alucinação de uma pessoa afeta a outra. A prova não são os pesadelos, mas sim as evidências físicas. Plantas murchas, hematomas inexplicáveis e o mais bizarro de tudo, um reflexo no espelho cuja boca não se movia. Quando eu tinha cerca de 25 anos, estava trabalhando em um pequeno restaurante que servia sobremesas. Era um local bem escondido e silencioso, então eu ficava lá sozinha nas manhãs. Em uma ocasião, um homem entrou e eu o reconheci da noite anterior. Ele tinha estado lá com sua esposa e filhos adultos, a única outra vez que eu já o tinha visto. Desta vez ele estava sozinho e começou a conversar comigo. Tudo parecia conversa típica, mas ele continuava comentando que eu parecia ter 19 anos e dizendo que poderia me ajudar, que poderia me conseguir um emprego que pagava $7 a mais por hora do que eu ganhava na época. Fiquei intrigada no início. Então perguntei o nome da empresa, ficando animada, mas ele continuava falando e não me dizia. Ele então começou a falar sobre como tinha casos extramaritais e que sua esposa sabia e estava ok com isso, mencionando que teve um caso com alguém de 19 anos uma vez e que agora ela estava felizmente casada e que até hoje ela o agradecia por tudo que ele ensinou a ela. Neste ponto estou ficando com nojo, mas ele não parava de falar. Um carro passou por esta área solitária e acenou para ele através das portas de vidro
e ele continuou me dizendo como conhecia tanta gente. Tudo parecia muito suspeito. Ele não parava de me incomodar sobre este trabalho, me dizendo que eu deveria me candidatar, mas não dava um nome. Ele me diria a área geral de onde era, que ficava nos arredores da cidade, mas evitava o nome. Continuava me dizendo para segui-lo depois do trabalho, para que ele pudesse me conseguir o emprego, provavelmente contratada na hora. Eu disse que meu carro estava no conserto, então minha irmã viria me buscar mesmo, então não poderia, mas como ele não aceitava não como resposta, eventualmente decidi dizer que iria, só para ele ir embora. Mas assim que fiz isso, ele mudou o objetivo e agora estava me dizendo para apenas ir no carro dele com ele, assim eles me veriam chegar com ele e me contratariam imediatamente. No meio de tudo isso, ele aleatoriamente me mostra um papel branco que supostamente era sua licença para portar armas. Muito aleatório. Eventualmente disse que iria e para ele voltar na hora que eu sairia, só para que ele fosse embora. Fui para os fundos e procurei o nome do suposto trabalho, e não havia nada. Usei o Google Maps para pesquisar a área que ele mencionou, e não uma fábrica, nem nada. Quando chegou minha hora de sair, minha irmã me buscou do lado do prédio e quando saímos dirigindo, ele tinha realmente voltado e estava estacionado perto do local, dobrando a esquina. Nunca mais o vi. Este relato é um lembrete de como predadores manipulam suas vítimas. A insistência, as histórias íntimas, a intimidação psicológica. Tudo fazia parte de um plano para levá-la a um local que, como ela descobriu, simplesmente não existia. Às vezes, os piores monstros são os que oferecem ajuda. Estou pronta para contar minha história de glitch na Matrix, loops temporais e ver minha irmã 2 vezes. A história que vou compartilhar é 100% verdade e realmente aconteceu comigo há cerca de 15 anos. Acreditem ou não, mas até hoje não consigo explicar. Quando eu tinha 15 anos, minha família se mudou para uma casa alugada. Sempre havia uma energia estranha naquela casa. Não posso explicar, mas algo sempre era sinistro sobre ela. Era uma casa antiga e bonita, e uma viúva idosa havia morado nela antes de nós. Ela havia sido cantora de ópera e professora universitária de artes. Seu nome era Sra. Martin, e ela meio que se tornou uma personagem na casa que referenciaríamos frequentemente, já que seus filhos nos alugaram a casa com literalmente todos os pertences dela ainda lá. Eles nem mesmo limparam a geladeira. Foi muito estranho. A casa basicamente foi deixada como no dia em que ela faleceu. Na noite do incidente, eu estava em casa com a minha melhor amiga, Mallory, também 15, sua irmã mais nova, Olive, 13, e minha irmãzinha Emma, 11. Mallory e eu estávamos na sala assistindo um filme e Olive e Emma estavam na sala de estar, que era um cômodo que ficava fora da sala de estar com uma porta, assistindo TV. Em certo momento, minha irmã Emma decidiu subir e tomar banho. A forma como a casa era organizada, havia apenas uma escada e você tinha que caminhar pela sala de estar para usá-la. Então, ela saiu da sala de estar, caminhou pela sala, subiu, tomou banho e ficou lá em cima por talvez meia hora. Quando terminou, ela desceu as escadas em uma toalha branca, parou no 6º degrau e disse "Oi, pessoal", com um pequeno aceno, ao qual respondemos alegremente. E então ela continuou descendo as escadas pela sala de estar, por onde Mallory e eu estávamos assistindo TV, e abriu a porta da sala de estar e fechou atrás dela. Talvez 2 a 5 minutos depois, Mallory e eu ainda na sala de estar, e Olive, supomos Emma, assistindo TV na sala de estar, quando ouvimos por cima do nosso ombro "Oi, pessoal", na mesma inflexão e tom de antes. E era minha irmã Emma em uma toalha branca que havia descido as escadas, estava parada no 6º degrau, tinha a mão levantada para um pequeno aceno e então ia continuar descendo quando Mallory e eu ambas ofegamos, nos viramos e olhamos nos rostos uma da outra com horror absoluto. Aconteceu tão rapidamente, mas ambas nos levantamos de um salto, corremos para a sala de estar, arrombamos a porta para uma Olive assustada. Emma estava logo atrás com um "O que está acontecendo?". Quando abri aquela porta, eu realmente esperava ver outra versão da minha irmã sentada lá, mas não, era só ela, a Olive.
Mallory e eu imediatamente começamos a questioná-las. Emma, você não acabou de descer aqui há alguns minutos atrás? Olive, você tem certeza de que Emma não veio para a sala de estar alguns minutos atrás? Emma, você veio descer depois do banho, mas depois voltou de alguma forma, mas sabíamos que não havia como ela ter voltado sem passar por nós na sala de estar. Não fazia sentido. Ambas as garotas ficaram tão confusas e começando a ficar assustadas. Elas realmente não tinham ideia do que estávamos falando. Emma jurou que havia descido as escadas apenas uma vez, e Olive jurou que ela nunca havia entrado na sala de estar de toalha antes de todos nós entrarmos juntas, naquele momento. Para esse dia ainda me arrepia pensar sobre isso. Nos anos seguintes li muitas histórias sobre glitches na Matrix, e vi algumas sobre loops temporais, pessoas testemunharem o mesmo evento acontecer 2 vezes ou mais da mesma forma, geralmente próximos. Acredito que é isso que eu e Mallory experienciamos com minha irmã naquele dia. Como a mesma pessoa pode realizar a mesma ação 2 vezes em um intervalo de minutos? A credibilidade deste caso vem de suas 2 testemunhas. Não foi sonho. Foi um momento em que as leis do tempo e do espaço falharam, como se a realidade tivesse dado um soluço. Comecei um novo emprego há alguns meses. Conheci David e imediatamente nos demos bem. Ele me mostrou o escritório, me ajudou sempre que eu tinha uma infinidade de perguntas de pessoa nova e sentamos e almoçamos juntos em um dos dias. Este homem estava literalmente a alguns metros de mim e eu pude estudar suas características. Ele sentou no meu escritório algumas vezes quando tinha tempo livre. Novamente vi seu rosto claramente. Tudo isso aconteceu na mesma semana. Na semana seguinte, um rosto novo aparece na minha porta empolgado para me ver e perguntando sobre meu fim de semana. Eu não o reconheci e devo ter parecido confusa porque vi seu rosto desabar. Quase perguntei se eu o conhecia, mas era constrangedor demais. Imaginei que fosse alguém que conheci brevemente na semana anterior. Fui ao escritório do David na hora do almoço para perguntar sobre o colega de trabalho, mas em vez de David, encontrei o colega na cadeira do David agindo como se pertencesse ali. Ele teria ficado assustado por ser descoberto no escritório de alguém, porta fechada, se não fosse o dele. Disfarcei casualmente, tentando não parecer confusa novamente. Apenas conversei e saí, coçando a cabeça, devo acrescentar. Na reunião da equipe, todos estavam chamando o colega de David e agindo como se sempre tivesse sido David. Juro pela minha vida que não era o homem que conheci na minha primeira semana. David tinha olhos castanhos, cabelo castanho e era magro. Este colega tem olhos azuis e é robusto. A cor do cabelo é a mesma, mas não o estilo. Até mesmo seus estilos de roupa são diferentes. Fiquei tão incrédula que na verdade estudei a miniatura na foto do perfil do e-mail dele procurando por qualquer sinal do David antigo. O novo David apenas me cumprimenta de passagem, mas nada além disso. Ele não para no meu escritório durante os intervalos ou interage comigo fora do educado oi das manhãs. Não o culpo porque, da perspectiva dele, ele provavelmente achou que eu era fria quando não o reconheci. Quero contar para alguém desesperadamente porque estou tão confusa, mas para quem eu poderia contar sem parecer louca? Não tive quedas recentes, não uso substâncias ou medicação prescrita, não bebo ou fumo, estou saudável e em forma aos 30 anos. Não tenho outra explicação para isso. Estou perplexa e ainda tentando processar. Nada mais no trabalho ou em casa está fora do comum. Vejo o rosto do David antigo, claramente quando penso nele. Não entendo como um ser humano completamente diferente está vivendo a vida dele e ninguém além de mim parece estar ciente. Essa experiência sozinha é a coisa mais confusa que já aconteceu comigo. Sou categórica que o novo David não é o homem com quem me tornei amigo na minha primeira semana. Este caso nos joga no terror da solidão. Não há testemunhas, apenas a percepção de uma pessoa contra a de todo o resto. Somos nós que estamos loucos ou somos os únicos que percebemos quando a realidade se reorganiza? A pergunta assustadora é: quantas pessoas já foram substituídas sem que notássemos? Sou policial, trabalho em uma das piores cidades listadas como uma das 10 piores cidades dos Estados Unidos. Vi muitas coisas e eventos que consigo racionalizar. No entanto, na outra noite, vivi um evento para o qual não consigo chegar a uma resposta racional e tem me assombrado e revivendo em detalhes vívidos no meu sono.
Nunca levo meu trabalho para casa e faço esse trabalho há quase 10 anos. Na semana passada estava em patrulha noturna. Fui despachado para uma chamada de PED, pessoa emocionalmente perturbada. Ao chegar, fiz contato com um homem que estava gritando obscenidades e não fazendo muito sentido. Pela minha experiência, era aparente que ele não estava sob efeito de psicodélicos ou alucinógenos. Além disso, ele tinha acabado de receber alta do hospital. Ao falar com ele, ele continuava gritando para o céu: "Você me conhece, eu sou o único touro que se curva." Ele não parava de gritar isso, repetidas e repetidas vezes. Não foi até eu perguntar se ele precisava de um conselheiro, assistente social ou ministro para conversar, que ele parou seu discurso e direcionou sua atenção para mim, e disse em um rosnado gutural profundo: "Não!" Seu olhar parecia que atravessou direto através de mim e um calafrio desceu pelas minhas costas. Naquele momento sua voz mudou completamente. Era sombria, impura em um certo sentido, e não era dele, por qualquer definição. Parecia que eu não estava mais falando com a mesma pessoa. A intensidade preencheu o ar. Do nada, o cara saiu correndo e escalou uma cerca de arame de 2,5 metros como se fosse nada. Em segundos, ele havia sumido. Nunca vi alguém cobrir uma distância tão rápido e escalar uma cerca, nem mesmo alguém sob PCP ou outras drogas que amplificam o potencial humano como efeito colateral. Depois estava conversando com meu parceiro sobre anotar isso em um relatório, quando ele trouxe o quão estranho todo o encontro pareceu. E a quietude no ar. Ele até comentou como seu olhar parecia antinatural. Depois de fazer pesquisa sobre sua declaração, procurei alguns textos religiosos sobre o que ele disse e o que significava. Sua declaração, "Eu sou o único touro que se curva", significa: eu sou a única força forte o suficiente para fingir humildade, torcer a ordem divina e manipular outros parecendo submisso. Mas, na verdade, ainda estou no controle. Desde o incidente, tenho tido sonhos lúcidos do incidente. Encontrei incidentes no passado que eram estranhos e que eu podia facilmente racionalizar e não pensar 2 vezes sobre eles. Mas este tem me assombrado. Não gosto de misturar trabalho com religião, mas algo sobre este incidente me levou a olhar fora do escopo normal. Quando um policial experiente diz que algo está fora do normal, devemos ouvir. O perturbador não foi só a força sobrenatural, mas a mensagem: "Eu sou o único touro que se curva." Uma declaração de poder disfarçado vinda de uma voz que não era humana. Talvez nosso policial não estivesse lidando com uma pessoa, mas com o que estava dentro dela. Meu pai comprou uma casa vitoriana de 1884 com minha madrasta quando ela estava grávida da minha irmã mais nova. Isso foi há cerca de 13 anos. Sendo um amante da história, meu pai queria descobrir a história da casa e quem a construiu. Descobriu que foi construída por um juiz e sua esposa para sua família. Eu tinha 12 anos quando nos mudamos e pude escolher meu quarto no andar de cima. Havia um quarto que se destacou para mim como o mais assustador, mais frio, mais sombrio dos 4 lá em cima, e me recusei a entrar lá. Até me recusei a manter a porta aberta. Tinha uma estranheza estagnada que me enjoava. Todas as noites, eu acordaria às 3 da manhã e, de alguma forma, a porta estaria parcialmente aberta o suficiente para que uma criança pequena pudesse passar por ela. Eu dispensaria isso como meu pai, provavelmente pregando uma peça em mim, já que ele sabia o quanto aquele quarto me arrepiava. Bem, às 3 da manhã, uma manhã, acordei e a luz da escadaria acendeu, seguido de passos que subiram as escadas. Não pensei muito nisso, já que meu pai provavelmente estava pegando algo de um dos outros quartos desocupados. Ele acorda cedo. No entanto, os passos pararam e a luz ainda estava acesa. Mais tarde, pela manhã, meu pai me perguntou por que deixei a luz acesa na escadaria e eu disse: "Por que você deixou a luz acesa na escadaria? Ouvi você subir." Ele disse que não subiu e acreditei nele. E enquanto estávamos no assunto, disse para ele parar de deixar a porta do quarto assustador aberta. Ele jura que não deixou. Cerca de 1 ano depois, era tarde, e adormeci no sofá lá embaixo, então me levantei para ir para o meu quarto. Quando cheguei ao topo das escadas,
notei que a porta do quarto assustador estava aberta. Cansada e irritada a esta altura, fui fechá-la, mas congelei quando vi uma mão no batente da porta e um pequeno rosto branco de uma garotinha. Tão rapidamente quanto a vi, ela desapareceu. Conforme meu pai continuou a reformar a casa, acho que isso mexeu com as coisas, porque podíamos estar sentados na sala de jantar e podíamos ouvir pequenos passos acima de nós, correndo, dançando, ao redor do quarto assustador que ficava diretamente acima da sala de jantar. Alguns anos depois, descobrimos que o juiz e sua esposa, que construíram a casa, tiveram uma filha que morreu em algum tipo de acidente. Ela tinha apenas 9 anos quando morreu. Não a vi desde então, mas até hoje ainda me recuso a entrar naquele quarto. Este caso nos mostra um lado mais melancólico do paranormal. Não a maldade, apenas o espírito de uma criança de 9 anos presa em sua antiga casa. Os passos de dança, a porta entreaberta, talvez o frio no quarto não seja medo, mas a tristeza de uma vida interrompida, esperando que alguém se lembre que ela existiu. Este evento aconteceu no verão de 2019, na Inglaterra, mais especificamente nas Midlands. Na época dessa história, eu tinha 15 anos e estava com 3 outros amigos, todos de 15 anos também. Eu e 3 amigos estávamos entediados sem nada para fazer. Era por volta das 18, 19 horas. Estávamos perto de uma pequena extensão de floresta que ficava perto de uma estrada e tinha uma trilha agradável para caminhar com um riacho. Depois de caminhar e conversar por talvez 10 minutos, paramos em um banco para descansar e apenas tocar música e aproveitar o último calor enquanto a noite começava a chegar. Depois de sentar e conversar por talvez 15 minutos, em sinal de mais ninguém na trilha curta, um casal idoso passou por nós. A mulher tinha uma saia longa, até os sapatos, e um daqueles chapéus de mulheres idosas dos anos 40. O homem parecia um pouco mais velho que a mulher. Uma camisa creme, jeans velhos e botas de trabalho e uma bengala em uma das mãos. Eles estavam de braços dados e pareciam normais, exceto pelas roupas que pareciam bem datadas. Conforme o casal passou por nós, o homem pareceu meio irritado e quase bufou enquanto passava por James. James ficou confuso e meio ofendido por isso, e de uma forma meio assertiva, meio brincalhona disse: "Tudo bem, cara, não precisa disso." O casal pareceu ignorar e continuou descendo a colina. Foi aí que as coisas ficaram assustadoras. Descartamos isso como um velho mal-humorado tentando parecer herói para sua esposa e esperávamos que eles apenas seguissem em frente, mas isso não aconteceu. Quando chegaram ao final da colina, a cabeça dele fez um giro rápido de quase 90 graus para nos encarar e, com o olhar mais ameaçador em seu rosto, carregou colina acima. A parte mais estranha é que pelo menos 60 segundos haviam passado e agora ele estava irritado? Não fazia sentido. Ele também largou sua bengala para desespero de sua esposa e caminhou quase o dobro de sua velocidade anterior subindo a colina. Então, sua esposa fez sua aproximação. Ela parecia ainda mais delirante e até incoerente na forma como agia e falava. A maior parte das coisas eram iguais ao marido, até que ela se interessou muito por Brad. Lembram que ele era de ascendência indiana? Ela olhou diretamente nos olhos dele e disse: "Você é diferente de todos estes, não é?" Com um sorriso meio malvado. Brad ficou surpreso e disse: "Desculpe, disso é racista?" Ela respondeu quase instantaneamente com: "Oh, não. Só quero dizer que você é diferente. Você é o escolhido." Então, ela começou a acenar para as árvores atrás do banco onde nós 3 estávamos sentados, seus olhos darjando freneticamente de ponto a ponto e acenando quase metodicamente enquanto exclamava alto e quase orgulhosamente: "Está tudo bem, vocês não precisam mais vigiar eles. Está tudo bem, vocês não precisam sair agora, podem ficar aí." Nós nos viramos rapidamente para ver ninguém ou nada atrás de nós, e nisso ela deu mais um olhar profundo no Brad e começou a sua caminhada novamente. O homem idoso havia ficado olhando o tempo todo. Eles se encontraram no final da colina, deram os braços e viraram a esquina. Ryan teve uma ideia inteligente de ver para onde foram. Então, não menos que 20 segundos depois de virarem a esquina, seguimos quase correndo e chegamos ao final da trilha, mas nenhum sinal deles. O final da trilha levava a 3 direções.
Esquerda, para um beco e uma loja sem saída. Direita, para o início de uma estrada movimentada sem nada para ver. E em frente, para um beco sem saída bem no final. Eu, Brad, fomos em frente. Ryan foi para a esquerda e James foi para a direita. Mas, como vocês adivinham, eles haviam sumido. Como? Nos encontramos em descrença, em choque e confusos. Este caso nos deixa com as perguntas mais inquietantes. Quem eles viam na floresta e por que um dos jovens foi chamado de o escolhido? Depois de explorar estes 10 casos, de aparições espectrais a predadores humanos, de glitches na realidade a encontros inexplicáveis, uma coisa fica clara. Existem experiências humanas que desafiam nossa compreensão da realidade. Alguns podem ser explicados pela psicologia, outros por coincidência, mas alguns simplesmente existem além da nossa capacidade atual de compreender. O que todos estes relatos têm em comum é que mudaram fundamentalmente a percepção de realidade de quem os viveu. Porque uma vez que você vê algo que não deveria existir, nunca mais olha para o mundo da mesma forma. A próxima vez que você estiver sozinho à noite, quando as sombras parecerem se mover por conta própria, quando ouvir passos onde não deveria haver ninguém, lembre-se destes relatos. E pergunte-se, em um universo tão vasto e misterioso, será que realmente conhecemos todas as suas regras? Estas foram as experiências mais aterrorizantes já relatadas no Reddit. Histórias reais, de pessoas reais que viveram o impossível. E talvez, apenas talvez, você seja o próximo a ter uma história para contar. Qual foi o relato que você achou mais assustador? Conta pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e até a próxima.